Bom, bom dia a todas, todos, todes. Essa é a nossa última aula da disciplina de Filosofia do Direito no modelo PLE. Finalmente superamos essa etapa, né? Eu sei que há muitos professores, na verdade, que já encerraram o semestre, então eu peço desculpas, né, por me estender por tanto tempo, mas não havia como, enfim, preencher um conteúdo minimamente razoável sem, pelo menos, esse número de encontros, né? Lembrando que não podemos, né, dar uma aula específica que tinha sido programada no calendário original sobre Achille Mbembe, que é um filósofo de que eu gosto muito, um pensador camaronês e que tem debatido muito sobre a pandemia, é o inventor, né, é quem cunhou o conceito de necropolítica e tem discutido muito sobre a pandemia de coronavírus hoje. Não tive a possibilidade, né, em virtude de alguns problemas de saúde há 2 semanas, de ministrar, né, uma das aulas no semestre, então para que a gente não ficasse defasado, eu acabei cortando um dos tópicos, mas é possível, vamos dizer assim, que nas minhas férias, aliás, literalmente nas minhas férias, já que eu não marquei férias antes, então eu agendei 90 dias de férias a partir de dezembro, 1º de dezembro, mas provavelmente nas minhas férias eu devo gravar um último vídeo avulso, né, sobre o Achille Mbembe e postar no site quer dizer, postar no canal do Cerco para ficar, vamos dizer, para a posteridade, né, digamos assim, para que o curso ele não fique desfalcado em relação ao seu plano original. Mas, evidentemente, vai ser um negócio solto, digamos assim, né? Não, extraoficial. Não vai fazer parte, propriamente, do curso regular, né, de Filosofia do Direito da FND, dado durante a pandemia. Bom, dito isso, a disciplina de hoje, quer dizer, dito isso, o tópico de hoje, na verdade, é um ótimo tópico de encerramento e dialoga com duas autoras de que eu também gosto muito, né? O título da aula de hoje é Na Morte Somos Todos Iguais? E as autoras que eu trouxe, digamos assim, para a gente fazer esse debate são a Angela Davis, a Naomi Klein, e a partir do seguinte problema, né? As injustiças sociais na pandemia. Há uma observação que vale a pena ser enfatizada, que, sobretudo no início da pandemia de coronavírus, que nós estamos enfrentando, né? Estamos no... Aliás, uma observação, né? Há alguns meses atrás eu me casei e eu tive que me casar de máscara, né? Enfim, com distanciamento social, não teve convidados, a gente só se casou no cartório. Então foi um processo, não houve festa nem nada do gênero, né? Só as testemunhas, enfim, os noivos, todo mundo de máscara e por aí vai. Aí a gente estava brincando, né, dizendo, pelo menos nunca vamos nos esquecer que nos casamos no ano da pandemia. E a resposta que me deram foi, não, você não se casou no ano da pandemia, você se casou no primeiro ano da pandemia. Bom, espero que isso não seja um vaticínio, né? Espero que não se estenda. Mas o fato nos primeiros meses da pandemia, havia um mantra segundo o qual estaremos todos no mesmo barco, porque na morte somos todos iguais. A pandemia ela democratiza as relações, porque brancos e negros, ricos e pobres, homens, mulheres, homossexuais, heterossexuais, cisgêneros, enfim, transgêneros, todos estariam sujeitos às agruras, né, da crise sanitária que nós estamos vivendo. No fundo, isso foi repetido por políticos, por jornalistas, né? Mas isso ignora um elemento que tem sido debatido de uma forma muito sistemática
pela Angela Davis e pela Naomi Klein, assim como pelo Achille Mbembe, o que se ignora com frases como essa é que, na verdade, os efeitos de uma crise como a que nós estamos vivendo incidem de uma forma muito mais dramática e muito mais radical sobre os grupos já vulnerabilizados. E que, no fundo, quando a gente compra um discurso de que na morte somos todos iguais, ou de que todos nós somos igualmente ameaçados ou igualmente atingidos pela pandemia de coronavírus, isso acaba escamoteando as desigualdades, inclusive de acesso à saúde, muito profundas, que se evidenciam num contexto como esse, né? Então, aqui, o trabalho de alguns desses autores acaba sendo muito, muito relevante para nós, como um objeto de reflexão e como um objeto de sensibilização. A aula de hoje, ela se organiza em 3 tópicos só. O primeiro, o período letivo excepcional, um case de sucesso. Vamos fazer uma brevíssima discussão que serve como uma espécie de balanço, né, sobre esse semestre que nós tivemos e sobre a nossa disciplina, né? O segundo, Naomi Klein, o coronavírus como doutrina do choque. Vocês vão entender o que é isso. E o terceiro, Angela Davis, gênero, raça e classe na pandemia. Tranquilo até aqui? Sim, professor. Sim. Bom, então vamos para o primeiro tópico, período letivo excepcional, um case de sucesso, né? Primeiro de tudo, né, antes de mais nada, eu queria deixar registrado o meu agradecimento para os monitores da nossa disciplina, né? O Gabriel Reis, o Murilo Alan e o Vitor Ávila. Essa disciplina não teria sido possível sem o trabalho muito dedicado e muito sério dos 3. Ontem à noite, Murilo, mais de meia-noite, estava fazendo os cards para divulgação da disciplina, né? Para disponibilização da disciplina, com o link e por aí vai. Então, isso, quer dizer, ao fim de toda a aula, ele faz a transcrição, eles lançam a transcrição no Notion, um trabalho muito cuidadoso, né? De muito comprometimento. Então, não há como não registrar esses agradecimentos, porque, de fato, eles são os verdadeiros responsáveis pela disciplina. Aliás, como em geral nós dizemos, né, nas nossas bancas de defesa, todos os defeitos no desenvolvimento do curso, todos os problemas do desenvolvimento do curso, devem-se exclusivamente a mim. Agora, os méritos, se há méritos nesse curso, seguramente os méritos são todos deles, porque são pessoas que se esforçaram muito para fazer um trabalho sério e de respeito às turmas, né? Por que eu estou dizendo isso? E é importante que isso seja frisado, porque diferentemente do que se ventilou, né, ou diferentemente do que se divulgou, quando as universidades federais, no Brasil como um todo, né, se viram obrigadas a comprar o PLE sem suporte para tanto, sem um debate metodológico amplo, e esse, para mim, é o grande problema. O problema não foi adotar o PLE. O problema foi adotar o PLE sem uma discussão sobre pedagogia, sem uma discussão sobre metodologia de ensino-aprendizagem, né? O grande problema é que ensino remoto ele não é simplesmente a transposição para o meio virtual do ensino presencial. Quer dizer, o ensino remoto ele pressupõe outras dinâmicas, né? Não é simplesmente ligar uma câmera e dar diante de frente da câmera o mesmo tipo de aula que eu daria numa sala de aula, propriamente, né? Não é isso. Infelizmente, há uma tendência, isso ocorre em várias faculdades, em especial nas faculdades de Direito, há uma tendência de ignorar
o debate, ou ignorar a discussão sobre ensino-aprendizagem. Eu gosto sempre de fazer essa provocação, né, no início de todo o semestre, perguntar para os meus colegas quantos livros de pedagogia, de educação e de didática vocês leram nos últimos meses. A imensa maioria não lê absolutamente nada sobre isso, porque a gente minimiza o papel, ou a gente minimiza o fato de que nós somos, antes de mais nada, educadores. Isso vem de uma longa tradição no Brasil. Por quê? Porque boa parte dos professores de direito viam a docência como um bico. Quer dizer, eu sou professor de direito, mas antes de mais nada eu sou um advogado, eu sou um juiz, eu sou um promotor. Então, eu não penso a atividade da sala de aula, eu não penso o trabalho da sala de aula, né? Como um trabalho específico, como um trabalho que demanda o instrumental de práticas e de teorias que são próprios, né? A imensa maioria ainda hoje acredita que se trata simplesmente de entrar em sala de aula e transmitir para os alunos, quer dizer, para uma massa passiva e amorfa, transmitir para os alunos os saberes que eu adquiro nos fóruns e nos tribunais. Qual que é o problema disso? O problema disso é que, em um contexto como esse que nós estamos vivendo, quer dizer, a gente não basta eu pensar o conteúdo que eu estou ministrando, eu preciso pensar a forma. E por que isso é importante de destacar aqui, nesse momento, né? Porque não teria sido possível pensar esse formato sem a presença e sem o trabalho árduo do Gabriel, do Murilo e do Vitor. Quer dizer, foram eles que, desde o início do semestre, sentaram comigo e disseram, olha, isso funciona, isso não funciona, isso é uma forma interessante de veicular o conteúdo, essa não é uma forma interessante de veicular o conteúdo. Esse tipo de exercício, que deveria ser regra, infelizmente não é feito com tanta frequência. E diga-se de passagem, sem eles eu não teria conseguido fazer isso. Quer dizer, sem a presença desses três brilhantes pesquisadores, né, dessas três figuras absolutamente maravilhosas, eu não teria conseguido, a gente não teria conseguido pensar num modelo para ministrar esse curso que atendesse minimamente, nessa situação precária, às demandas dos alunos, né? Então, eles me obrigam, né, a pensar de uma forma conjunta, comum, em novos métodos, e não só em novos conteúdos, para desenvolver a disciplina em um cenário como o nosso, né? Eu sei que ainda há várias coisas, né, que a gente precisa aperfeiçoar e adaptar, mas se a gente conseguiu chegar ao final do curso, quer dizer, se a gente conseguir encerrar o curso, pelo menos, né? Não sei se para o bem ou para o mal, mas, enfim, pelo menos eu não desapareci na metade do curso, como eu soube que alguns professores fizeram, surtaram, né? Foi graças a um trabalho proativo e foi graças ao protagonismo do Gabriel, do Murilo e do Vitor. Então, eu preciso registrar os meus agradecimentos. E indicar o seguinte, quer dizer, sala de aula não é teatro, sala de aula é oficina. A sala de aula não é um espaço para manifestação de um show individual, né? Embora muitas faculdades de direito, como é o caso da FND, os professores falem a partir de um tablado, né, de cima, como se fosse um pequeno palco, né? Mas o fato é que a sala de aula é uma oficina de trabalho coletivo. Nós construímos a disciplina em conjunto. Eu, os monitores, os alunos, quer dizer, todos nós temos um papel, né, nesse processo de construção de uma atividade que é um processo artesanal. Apesar de ele ser agora gravado e veiculado em massa, né, e repetido, pode ser repetido a exaustão, ninguém vai fazer isso, né? Ninguém vai assistir a minha aula a exaustão, mas poderia ser repetido a exaustão, embora então eu pode ser veiculado massivamente, mas continua sendo um trabalho artesanal. E para que seja um trabalho artesanal, é preciso que alunos, que jovens pesquisadores, que jovens intelectuais, como, repito, Gabriel, Murilo e o Vitor, assumam esse protagonismo, né? Bom, basicamente é isso. Enfim, tinha que registrar, de fato, os meus agradecimentos. Bom, dito isso,
é importante a gente fazer um balanço, vamos dizer assim, de algumas perdas e danos, né, que a gente tem assistido nesse processo. Eu acho que depois de um semestre de PLE, embora o PLE tenha sido bem curto, né, foram o quê? 2 meses e pouco, mas eu acho que é possível, né, já é viável que a gente pense em um balanço de perdas e danos, digamos assim. Né? O primeiro ponto que eu acho que é legal destacar é que ensino-aprendizagem não é criação de conteúdo. O fato de eu estar ensinando via YouTube, né, a maioria hoje assiste às aulas assincronamente, né, o fato, então, de as minhas aulas estarem chegando a vocês via YouTube não me torna um youtuber. Eu não sou um digital influencer, eu não sou um criador de conteúdo. Há professores que até são, quer dizer, conseguem flertar pelas duas coisas, mas não é o meu caso. Quer dizer, até por uma razão, as nossas instituições de ensino, elas não têm condição material, digamos assim, de competir com o Google, por exemplo, quando o assunto é disponibilização de informação. O meu trabalho não é o de disponibilizar informação ou de disponibilizar conteúdo para vocês. A questão da sala de aula, seja uma sala de aula presencial ou uma sala de aula remota, mas o que caracteriza uma atividade de ensino não é simplesmente oferta de informação ou oferta de conteúdo. E isso precisa ficar muito evidente, precisa ficar muito demarcado, sobretudo em um contexto de ensino virtual, que é o que tudo indica, vai nos acompanhar até 2021 ou, quiçá, 2022, né? Então, já estejam sob aviso. No fundo, o que caracteriza a universidade venhamos, convenhamos, né? Eu nunca vou conseguir dar informações tão precisas, tão objetivas, numa aula que, embora esteja sendo gravada, mas ela é gravada espontaneamente, né? Eu nunca vou conseguir dar informações tão precisas, tão objetivas quanto a Wikipédia, por exemplo. Então, não há sequer uma disputa aqui. A Wikipédia sempre ganha se o assunto é a capacidade de produzir informações ou produzir conteúdos em pouco tempo. O que caracteriza a minha atividade de fato, que deve caracterizar a atividade das instituições de ensino, é aquilo que o José Garcês Girardi, né, que é um professor de direito que debate muito sobre ensino jurídico, embora seja da FGV, coitado, o que o Girardi indica é que a grande característica do ensino é o que ele chama de instante do encontro. Como assim instante do encontro? Né? A escola, diferentemente do Wikipédia, por exemplo, né? A universidade, diferentemente do Wikipédia, ela é um espaço de choque entre diferentes visões de mundo. Né? É por isso que a universidade ela é essencial, mesmo em um contexto de aula remota e mesmo em um contexto de aulas remotas assíncronas. Né? A sala de aula ela é um espaço no qual diferentes visões de mundo se cruzam, se debatem, se chocam, se digladiam. Daí que é importante que vocês perguntem, comentem, critiquem, enfim, joguem tomate em cima de mim. Mas isso é importante porque marca essa dimensão que ela é conflitiva. Mas é só essa dimensão conflitiva que faz a universidade um espaço de produção de um conhecimento novo, faz a universidade um espaço de produção de um conhecimento artesanal. O que nos torna, apesar de tudo, vamos dizer assim, superiores à Wikipédia? Porque, diferentemente da Wikipédia, digamos assim, o conhecimento que a gente está criando agora, né, ele é feito, quer dizer, a Wikipédia também, né, o conhecimento da Wikipédia também é feito a muitas mãos. Mas o nosso aqui, ele surge de uma forma puramente espontânea, né, imediata, direta, do choque, do enfrentamento, né? Ele não vem pronto. Não é um conteúdo a ser transmitido, né? É um encontro que se repete, se renova e se reconstrói. Há um texto muito legal do Derrida, um livro muito legal do Derrida, chamado O Olho da Universidade, que discute exatamente essa dimensão. Ele vai dizer, olha, se a universidade já não é mais o grande centro no qual as pessoas vão buscar informações, quer dizer, o centro para isso é a internet, e, aliás, uma universidade dada na internet gera uma situação ainda mais desconfortável, né? Que eu vou assistir um vídeo sobre a Angela Davis, se eu posso simplesmente entrar no próprio YouTube, escrever Angela Davis e assistir um vídeo da própria Angela Davis falando, né? Ou da Naomi Klein, aliás, são duas figuras muito midiáticas, né? Diz de passagem.
se existe algum sentido ainda para as instituições de ensino, não é a de criação de conteúdo ou a de disponibilização de informações, é a de construção de um espaço artesanal, ainda que virtual, né? Mas um espaço artesanal de debate, de um debate aberto, um debate horizontal, um debate no qual não há nenhuma simetria entre, digamos, professores e alunos, monitores e alunos, professores e monitores. Todos nós estamos fazendo um trabalho comum como se estivéssemos numa oficina. Quer dizer, a única diferença é que eu estou há mais tempo na oficina, né? Até que o diga, o Fábio está ficando careca, né? Mas, em tese, estou há mais tempo trabalhando nessa oficina, mas todos nós somos parceiros numa mesma oficina, produzindo conhecimento que ele se renova a cada encontro. E aí vem a questão, né? Mas é possível fazer isso no ensino remoto? Ou eu tenho que converter as minhas aulas em, enfim, vídeos do Instagram, no modelo, enfim, dos produtores de conteúdo mesmo, né? Baixar a Larissa Manoela enfim, fazer um vídeo dentro desses moldes, né? Essa discussão que a gente precisa ter em consideração. Aí entra uma outra observação que eu preciso fazer. Se vocês pegarem os relatórios oficiais que o MEC está produzindo, e que as universidades estão produzindo, né, a partir da demanda do MEC, enfim, esse mês, e vai se estender pelos próximos, né, esses relatórios vão dizer que o PLE foi um absoluto sucesso. E a gente pode, inclusive, fechar as universidades físicas e dar só a aula remota, mesmo que, enfim, a vacina seja descoberta e a pandemia termine, mas que, no fundo, já achamos uma modelagem perfeita. E olha que maravilha, não precisa gastar com terceirizado, com manutenção predial, quer dizer, os alunos não precisam se deslocar, quer dizer, porque eu vou correr riscos entrando no ônibus da Baixada até o centro do Rio, se eu posso assistir a aulas remotas, né? Então o PLE é um sucesso maravilhoso, melhor até, e uma participação ainda maior, mais massiva, mais inclusiva do que as aulas presenciais. Há vários relatórios sendo publicados agora pelo MEC, pelas universidades, que vão caminhar todos nessa direção, não se enganem. Inclusive com isso no horizonte, quer dizer, talvez num mundo futuro, vamos dizer assim, em que a pandemia esteja superada, mesmo assim, cursos como o curso de Direito, que não comporta aulas práticas, possa ser todo ou quase todo convertido em ensino remoto. Olha como isso é perigoso, né? Mas, enfim, por que esses relatórios acham que o PLE foi um grande sucesso? Porque, no fundo, eles não estão muito preocupados com a maneira como o processo de aprendizagem se deu. Se ele foi intelectual e emocionalmente desgastante para os alunos ou não, se ele foi intelectual e emocionalmente desgastante, e até fisicamente desgastante também, para os professores ou não. Isso pouco importa para os dados do governo, digamos assim. A preocupação que se tem a matéria foi dada? Ela foi dada em pouco tempo? Enfim, quantos alunos se inscreveram, quantos alunos foram aprovados, qual foi o grau de desistência. Se esses números estão preenchidos, está ótimo, foi um sucesso. O que se ignora e o que se perde se a gente segue essa lógica é justamente a dimensão humana, né? Quer dizer, pouco importa. O que a gente estava falando desde o nosso primeiro encontro, né? Pouco importa o impacto efetivo que isso tem na sua subjetividade, desde que os números oficiais eles sejam bons números. Não, teve pouquíssimas desistências durante o PLE, mesmo que muita gente tenha estado no meio do caminho. Então tá ótimo, um processo maravilhoso, muito bem sucedido, a gente pode incorporar isso para a vida. O que falta, então, o que falta dentro dessa lógica é justamente a dimensão de acolhimento, né? Mas para pensar uma universidade que seja baseada no acolhimento e seja baseada no encontro, mesmo que dada remotamente, é preciso levar em consideração as diferenças de acesso entre os diferentes indivíduos, né? É preciso levar em consideração as especificidades de todos nós, né? Como toda essa crise que a gente está vivendo nos afeta
econômica, psicológica, socialmente, enfim, por aí vai, né? É preciso discutir não só o acesso à internet, né, mas o acesso à saúde física, à saúde mental, à segurança alimentar. Quer dizer, levando em consideração que estamos não só numa crise sanitária, mas numa crise que é política, que é econômica e que é cultural, né? E que é uma crise que acaba agravando uma série de desigualdades que já são inerentes à nossa sociedade, né? Então, se a aula remota ela foca exclusivamente na transmissão de conteúdo, digamos assim, né? E o conteúdo foi dado regularmente durante esses 2 meses de pandemia, houve uma quantidade pequena de desistências, então foi um sucesso. Se a gente não leva em consideração a maneira como isso foi recebido pelos alunos, isso foi experimentado no cotidiano dos alunos, né, no seu dia a dia, e também no cotidiano dos professores, né, se a gente não adapta esses formatos a essas necessidades, essas demandas e essas aflições, a gente está fazendo o quê? A gente está, no fundo, tornando a universidade, tornando as instituições de ensino naquilo que seria mais essencial, ou seja, a esfera do acolhimento, a esfera do encontro, a esfera do diálogo horizontal, a gente está tornando a universidade irrelevante. Se a universidade não é capaz de oferecer sequer acolhimento, sequer diálogo, sequer horizontalidade, sequer troca real, genuína, espontânea, artesanal de ideias, se a universidade não é capaz de oferecer sequer isso, então qual o sentido de eu assistir um curso de direito regular se eu posso ver vídeos do YouTube com a Larissa Manoela explicando direito tributário? Seria muito mais interessante. Aliás, seguramente seria muito interessante. Tranquilo até aqui? Sim. Gente, eu prometo que isso vai nos levar até a Naomi Klein e a Angela Davis, viu? Mas me pareceu interessante fazer esse introito, até para a gente pensar a nossa própria conjuntura, né? Se a gente não tem condições, né? Se a gente não tem instrumental para pensar a nossa própria realidade, então a gente está fazendo filosofia para quê, né? A gente está debatendo filosofia para quê, né? Também é uma questão, né? Os dados oficiais, digamos assim, a discussão que muitos... Quer dizer, é muito engraçado. Eu tive uma conversa com uma colega muito querida, inclusive, que ela disse o seguinte: nossa, para mim o PLE está sendo um sucesso. As minhas aulas estão tendo vários e vários alunos. A gente perguntou, tá, mas esses alunos perguntam? Não. Esses alunos escrevem no chat, participam? Não. Então, como é que você sabe que eles estão te assistindo? Quer dizer, o que impede que eles simplesmente liguem o computador e saiam? Quer dizer, como você pode aferir que, de fato, a aula foi um sucesso com base numa leitura puramente numérica, né? E, repito, sem levar em consideração a dimensão do acolhimento e do diálogo. Como você pode considerar que sua aula foi um sucesso se você não dialoga com seus alunos, né? Para tanto. Quer dizer que o meu vídeo no YouTube e no Instagram teve 200 visualizações não significa que ele foi bem absorvido, né? Ou que ele foi bem sucedido naquilo que ele se propunha, né? A gente não pode converter o processo de ensino-aprendizagem na lógica randômica das redes sociais, né? Porque, do contrário, repito, a gente vai tornar a própria universidade absolutamente obsoleta. E o que é problemático, né? Porque o grande trunfo da universidade é justamente essa dimensão de acolhimento, essa dimensão de troca de ideias, essa dimensão de espontaneidade e de diálogo, e que a torna essencial, apesar de, enfim, todo um processo de generalização de informação. É por isso, diga-se de passagem, que a gente agora, né, chegando ao fim do PLE, e deve ser um dos últimos professores, né, dando aula nesse maldito PLE, mas por isso que quando eu vejo os meus colegas dizendo que foi uma experiência muito maravilhosa, muito bem sucedida, eu penso num ditado que era muito comum, né, pelo menos na minha terra. A operação foi bem sucedida, mas o paciente morreu. Quer dizer, o PNE foi muito bem sucedido, só que a maioria dos alunos, da maioria das turmas, não aprendeu nada e esqueceu a metade. Então, foi bem sucedida para quem? Foi bem sucedida para a gente preencher dados governamentais, quer dizer, foi bem sucedido porque a gente pode mostrar que a gente teve uma quantidade grande de turmas abertas quanto à USP,
ou quanto a Universidade de Florença, quer dizer, uma colega minha fez essa comparação, né? Não, mas a Florença está dando aula remota desde o início, eles não pararam apesar de toda a crise na Itália. Quer dizer, será que o parâmetro de sucesso que a gente deve observar é esse, ignorando as vivências pessoais, as experiências pessoais das pessoas que são diretamente atingidas, que fazem o processo acontecer? Bom, esses são alguns riscos, né, que a gente está enfrentando nesse primeiro ano do PLE. E se a gente joga isso para debaixo do tapete e não faz uma discussão metodológica, não faz uma discussão sobre o espaço da sala de aula, ainda que seja o espaço virtual da sala de aula, agora, o risco é que isso se perpetue pelos PLEs de 2021 e pelos PLEs de 2022. Para pensar num cenário sinistro, né, em que a gente continue de quarentena até 2022. Então, enfim, já comecei meio apocalíptico, né? Gente, alguma pergunta, crítica, sugestão, intervenção? Não, não. Bom, é aqui que entra a proposta, né, da filosofia, né, e da filosofia do direito. Como eu vim tentando enfatizar desde o nosso primeiro encontro, a característica central da filosofia é a tentativa de uma discussão racional. Como assim racional? Uma discussão fundada em argumentos, quer dizer, não simplesmente fundada em eu acho isso porque é isso que eu acho, e acabou. Mas uma discussão fundada em troca de argumentos, no qual eu preciso dar razão das minhas opiniões, dar razão das minhas razões, das minhas opiniões, dar razão das minhas razões, das minhas razões, das minhas opiniões, e assim sucessivamente, ou seja, é um diálogo ininterrupto, uma proposta de troca de argumentos ininterrupta, sempre na busca, vamos dizer assim, de um fundamento sem fundo, né? Qual o fundamento do seu argumento? É esse. Tá, qual o fundamento do seu argumento? É esse. Mas a proposta da filosofia é sempre, então, esse debate contínuo para que a gente justifique mais e mais, ou reflita mais e mais, né, ou espelhe mais e mais os nossos valores, coloque os nossos valores sempre sob exame, sob reflexão, né? Daí a importância, a meu ver, da filosofia, sobretudo num contexto como esse, né? E a filosofia do direito em específico elege um determinado valor. Que valor é esse? O da justiça. Quer dizer, será que as minhas concepções de justiça elas são de fato justas? Elas têm fundamento racional? E será que o fundamento racional das minhas concepções de justiça tem ele próprio fundamento? E assim por diante, né? No fundo, essa busca eterna por um fundamento absoluto que nunca vem, né? Mas que deixa o debate sempre em aberto e nos compromete, né? Ou nos coloca sempre diante do desafio de ponderar ou de meditar sobre os nossos critérios de escolha, sobre os nossos critérios de decisão. É isso que diferencia a filosofia enquanto postura, né? A gente tentou ver, né, ao longo das nossas aulas, como, ao longo da história, né, diferentes crises pandêmicas, como a nossa, ou como a crise pandêmica do HIV no fim da década de 80, ou ainda como a crise pandêmica que dizimou boa parte das tribos indígenas na América, né, no século XVI, ou como a crise pandêmica, né, da peste negra na Europa no século XIII, né, a gente viu como diferentes crises pandêmicas produzem as suas próprias injustiças, né, produzem os seus próprios conflitos sociais, né, e como nesse cenário alguns autores se esforçaram para, à luz da filosofia, refletir sobre os nossos padrões de escolha, sobre os nossos critérios de valor diante, né, ou em face dessas pandemias, ou desses momentos de colapso, né, de cataclismo, né? O meu objetivo, ao dar essa série de autores, né, de Platão até os nossos dias, né, e como esses autores reagiram a pandemias, debatendo os fundamentos racionais da ideia de justiça, meu objetivo não foi o de que vocês
adotassem uma ou outra dessas teorias. Eu estou um pouco preocupado que você seja capaz de reproduzir ipsis literis o que Platão achava sobre justiça e democracia diante da peste de Atenas, da peste que, enfim, assolou Atenas depois da Guerra do Peloponeso. Eu estou muito pouco preocupado que você seja capaz de reproduzir como os filósofos nominalistas, como Guilherme de Ockham ou Marcílio de Pádua, criaram sistemas teóricos para debater organização política e organização jurídica na Idade Média depois da Peste Negra. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é que vocês, seguindo o exemplo deles, digamos assim, sejam capazes de refletir sobre os seus próprios valores e sobre as injustiças sociais que agravam durante uma pandemia como a que a gente está vivenciando, à luz da filosofia. Ou questionar, ou problematizar os valores que a gente adota e questionar de uma forma racionalizada, ou seja, aberta ao debate franco e argumentado com os outros indivíduos, né? Porque no fundo razão é isso, a nossa capacidade de trocar argumentos, ainda que indefinidamente, infinitamente, porque nenhum argumento nunca vai ser integralmente satisfativo para todas as pessoas, né? Mas a sua disponibilidade para debater os seus valores e as suas escolhas em um contexto de tão profunda e tão marcada desigualdade como que a gente está vivenciando agora. Então, se existe uma coisa que a filosofia pode nos ajudar a fazer, pelo menos se usada corretamente, digamos assim, né? Se existe uma coisa que a filosofia pode nos ajudar a fazer, é nos impedir de normalizar as estruturas profundamente assimétricas de um ponto de vista social, político, econômico, essas estruturas profundamente assimétricas nas quais nós vivemos e que acabam sendo reforçadas por momentos de crise. É como se o colapso, digamos assim, né, como se o fim do mundo fosse irresistível, como se ele fosse irreversível, como se não houvesse outras alternativas, como se não houvesse outros valores possíveis, né, outras saídas possíveis, outras escolhas possíveis, como se nós já estivéssemos num mundo menos pior, ou na versão menos pior do mundo, na versão menos pior de nós mesmos. Quer dizer, a filosofia te desafia a ser melhor e a lutar por um mundo melhor, precisamente porque te desafia a dar as razões das suas próprias escolhas e assumir, por conseguinte, responsabilidade por essas escolhas, né? No fundo, eu estou muito pouco preocupado que vocês sejam capazes de reproduzir ipsis literis a filosofia de Hobbes, por exemplo. O que seja capaz de reproduzir detalhes do pensamento hobbesiano e citar trechos inteiros do Leviatã. Isso é fácil. O difícil, na verdade, é fazer hoje aquilo que Hobbes fez, no sentido de refletir criticamente sobre os próprios valores à luz de um contexto e à luz de um cenário de desigualdade muito específico. Tranquilo até aqui? Sim. Dúvidas, críticas, sugestões? Não? Bom, eu adoro essa charge, né? O cara deitado escrevendo no notebook, o pior ano que já existiu, né? Aí 1349, peste negra, o povo fazendo dedinho para ele. Né? 2023, a galera comendo um rato no meio da rua e eu sinto falta de 2020. 2142, ele fazendo polidense para robôs, né? Bom, acho que, enfim, é autoexplicativo, né? Por que essa discussão é interessante? Porque, no fundo, se o desafio da filosofia é que nós reflitamos sobre os nossos próprios valores, o desafio da filosofia do direito é que nós reflitamos sobre as injustiças que se perpetuam na sociedade à nossa volta, sobretudo em momentos de crise, né? Essa reflexão ela deve começar pelos nossos próprios espaços de convivência, como é o caso da sala de aula. Até que ponto será que eu não estou... E aí, quer dizer, eu falo por eu mesmo, quer dizer, até que ponto a minha postura, quer dizer, até que ponto a postura, as escolhas que eu faço, por exemplo, em sala de aula, elas não acabam reforçando inconscientemente certas dimensões de injustiça. Vou dar um exemplo simples, assim, um exemplo bobo.
Eu só descobri, ao fim do PLE, que o Zoom, que é a plataforma que eu escolhi para ministrar esse curso, né, para ministrar sincronamente esse curso, eu só descobri, ao fim do PLE, que o Zoom não é uma plataforma inclusiva para pessoas com deficiência visual. A pessoa com deficiência visual, o leitor de tela dela não consegue localizar os botões do Zoom para que ela consiga assistir sozinha uma aula minha, por exemplo. Eu só descobri isso ao final. Aí você pode dizer, mas foi um erro menor. Mas olha, eu deveria ter tido, quer dizer, se eu tivesse refletido criticamente sobre as minhas próprias escolhas, eu deveria ter feito essa discussão. Quer dizer, não basta que eu escolha uma plataforma mais fácil para mim. Eu preciso escolher uma plataforma que ela seja acessível, integralmente acessível. Quer dizer, uma plataforma que viabilize que, por exemplo, um estudante cego participe sincronamente da aula. Quer dizer, esse tipo de preocupação a gente só começa a ter se a gente para de agir no automático e coloca as nossas escolhas sob análise. E mesmo assim, é um esforço cotidiano, não é um esforço que eu faço uma vez e acabou. É algo que me demanda muito tempo e algo que demanda que eu faça isso em todas as minhas escolhas mais rotineiras, mais cotidianas possíveis. Quer dizer, é normal que a gente haja no automático. Quer dizer, se eu tivesse que pensar as minhas ações a todos os dias, quer dizer, se eu tivesse que colocar, se eu tivesse uma crise existencial todos os dias, para escolher, por exemplo, se eu vou comer um pão com glúten ou um pão sem glúten, eu começo a me perguntar, mas o pão com glúten ele foi produzido numa fazenda que está sendo acusada de trabalho escravo, mas o pão sem glúten foi de uma fazenda do Pantanal que está sendo acusada de incendiar a floresta. Se eu faço isso todo o tempo, a vida ela se torna quase que inviável. Então, existe sempre um grau de alienação, digamos assim, como Nietzsche diria, né? O erro é necessário à vida, né? Há sempre um grau de alienação que ele é inevitável. Mas a gente precisa trabalhar sempre para reduzir esse grau de alienação mais e mais. Daí que a filosofia se desenvolve como uma espécie de prática que nos exige colocar o nosso cotidiano permanentemente sob análise e sob debate. E sair um pouco dessa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Quer dizer, eu não canto tão bem quanto a Júlia, né? Como vocês podem perceber. Que a Júlia Franzoni canta em aula também, mas ela canta com muita habilidade. Não é o meu caso, não sei cantar. Mas, no fundo, o que eu tentei propor com esse curso foi justamente isso, quer dizer, convidá-los a pensar, é claro, num nível macro, a nossa sociedade como um todo, mas também num nível micro, como as nossas práticas reificadas, as nossas práticas coisificadas, acabam perpetuando desigualdades. E como um debate sobre os nossos valores pode ajudar, pelo menos um pouquinho, a mitigar essas desigualdades, né? Tranquilo até aqui? Sim, sim. Aliás, vou dar um outro exemplo, né? Eu dei um curso alguns meses atrás sobre os Critical Legal Studies, né? Os estudos jurídicos críticos. Isso ficou assim, né? Oi? Microfone. Mariana, seu microfone. Deixa eu ver. Bom, acontece. Eu dei um curso alguns meses atrás sobre estudos jurídicos críticos, por meios virtuais, né? Aí um aluno ficou muito revoltado por uma observação que eu fiz sobre Marx. Então, o que o sujeito fez? Ele simplesmente procurou meu nome no Facebook, viu várias postagens minhas no Facebook e escreveu um texto enorme, tanto no Facebook do projeto que me convidou, né, quanto na caixa de comentários do texto, me detonando pelas minhas postagens no Facebook. Tipo, quem é você para falar de Marx? E por aí vai. Quer dizer, o nível de surto, né? Até por isso, quer dizer, o distanciamento, né? Esse distanciamento produzido pela quarentena e a falta de um contato olho no olho, tete a tete, tende a transformar as nossas relações
em processos cada vez mais automatizados e cada vez mais maquinais, né? E, por conseguinte, cada vez mais duros. A gente tende a assumir cada vez mais, todos nós, um perfil meio que do louco de palestra, ou do troll, né? Da caixa de comentários, né? Todos nós, naturalmente, viramos um pouco meio trolls, né? Com esse excesso de vida digital, digamos assim. Então, num cenário como esse, em que boa parte das nossas relações elas estão se estabelecendo por via remota, essa necessidade de refletir e de tentar evitar, né, o agir no automático, esse impulso de agir no automático, ela fica cada vez mais imperiosa, né? O Murilo comentou, né? O mundo virou a caixa de comentários do G1 e do UOL. Pois é, já era sinistro essa situação antes da pandemia, mas a gente conseguia dar um respiro. Agora não, quer dizer, literalmente, a nossa realidade se transformou inteira numa caixa de comentários. É a maneira como a gente dialoga uns com os outros, né? Então, o trato pessoal, ele acaba se tornando muito mecânico, muito maquinal e, frequentemente, muito agressivo, inclusive sem que a gente perceba. A gente começa a stalkear pessoas que a gente nunca viu na vida, quer dizer, esse menino nunca me viu pessoalmente. Quer dizer, literalmente, ele me stalkeou, eu me senti profundamente invadido, eu quase cancelei o meu Facebook por causa disso. Ele invadiu o meu Facebook, fuçou todos os meus comentários antigos para escrever um texto longo me descaracterizando no sentido de que eu não seria uma autoridade suficiente para me dignar a falar de Marx, né? Eu quase disse, quem é você que fala de Marx? Você não é um homem branco, né? Bom, mas deixa para lá. Então, isso cria uma série de problemas, né? E torna necessário que a gente pense com muito cuidado as nossas escolhas. Como eu disse, se eu tivesse sabido antes que o Zoom não é uma plataforma inclusiva, seguramente eu teria pensado duas vezes antes de adotá-lo. Eu teria escolhido uma plataforma que fosse mais acessível para alunos com deficiência. Não tipo, olha, porque você é uma pessoa maravilhosa, nada disso, muito pelo contrário. A questão é justamente como as nossas escolhas, por mais neutras que pareçam, estão sempre imbuídas de valor. Não existe escolha neutra, toda escolha é atravessada por valor, porque a nossa própria percepção da realidade é atravessada por valor. Há muitos professores que dizem, não, a gente precisa incorporar o lema, né, o legado do David Hume, que ser e dever ser, fato e valor são coisas distintas. Isso é uma ficção, não existe distinção clara entre fato e valor. O mundo que a gente percebe já é um mundo valorado. Então, o só fato de estar aqui sentado na frente da tela conversando com vocês impõe uma série de escolhas de valor, e se a gente não medita sobre essas escolhas de valor de uma forma crítica e racional, o risco é que a gente acabe perpetuando, de uma forma muito negativa e muito excludente, valores que, na verdade, são marcados pela assimetria e pela desigualdade, né? A filosofia nos obriga a ter um pouco mais de cuidado em relação a isso, porque ela produz um certo estranhamento, uma certa desnaturalização. Há um autor, o Pierre Hadot, que ele tem uma expressão que eu acho que sintetiza um pouco isso. Pierre Hadot era amigo do Foucault, inclusive, né? O Pierre Hadot dizia que a filosofia, no fundo, não é um sistema de pensamento. A filosofia é um modo de vida. Quer dizer, a filosofia é uma proposta de modo de vida, né? Uma forma de existir, de se posicionar no mundo, né? Eu acho que sumariza bem essa leitura, né? Aliás, para quem tem curiosidade, boa parte das discussões de Foucault na última década de vida dele sobre cuidado de si e estética da existência vem do diálogo com o Pierre Hadot. Mas eu já adianto, as reflexões do Pierre Hadot sobre o cuidado de existência são muito melhores. Bom, mas é isso, né? Tem até essa charge, né, de como as nossas práticas, elas na quarentena ficaram coisificadas, né? Eu não vou descrever a charge, mas é um pouco isso, né? O cara acorda, olha o celular, escova os dentes, toma café, lava os pratos, trabalha no computador, almoça, trabalha um pouco mais no computador, vai deitar, mexe no celular, acorda, mexe no celular, vai escovar dente. Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com essas naturalizações e essas coisificações
que podem produzir uma espécie de normalização da injustiça. Tranquilo? Sim, sim. Essa charge tá meio que sendo a vida nossa, né? Agora. Não, seguramente. É a minha vida. É a minha vida. É muito triste. O Murilo até comentou aqui, né? Felipe, você acha que essas limitações identificadas no PLE serão melhoradas no próximo PLE? Haverá um trabalho da FND de análise coletiva de ganhos e perdas para pensar o próximo PLE ou está no automático? Olha, eu tive uma conversa com um amigo, o professor José Luiz Horta, da UFMG, que ele me disse o seguinte: desde o início da pandemia, a UFMG, que também está longe de ser um grande exemplo de como se portar em termos de ensino remoto no PLE, definitivamente não foi um grande exemplo nesse sentido. Aliás, acho que nenhuma das universidades brasileiras foi. Mas ele me disse o seguinte: desde o início, os professores estão debatendo metodologia. Não basta debater se você vai ou não aderir ao PLE, quantas turmas vão ser abertas ou não. Eles estão debatendo coletivamente quais plataformas usar, quanto tempo de aula, quanto tempo a aula deve durar. Por exemplo, se eu vou gravar um vídeo assíncrono, eu posso gravar um vídeo assíncrono de 2 horas? Ou é mais prudente eu gravo de 20, 30 minutos? Como usar as plataformas? Como avaliar? Que tipo de avaliação é mais saudável? Será que eu posso obrigar os meus alunos a fazer uma prova presencial? Quer dizer, há casos, né? Tem professores que literalmente vão obrigar os alunos a abrirem a tela, escreverem uma prova com a tela aberta, e o professor vendo o aluno escrevendo de próprio punho a prova, depois o aluno fotografa a prova e manda para ele. É o cúmulo da loucura, é bizarro, é um grau de estupidez e de incompreensão do mundo que a gente está vivendo que é assustador, é assombroso que alguém seja tão, enfim, tosco, para dizer o mínimo, né? Mas há vários professores, não sei se na UFRJ, né, me mantenho silente quanto a isso, fazendo isso. É surreal. Sinceramente, eu estou muito pouco... eu tenho muito pouca fé nisso. Talvez, em virtude... Porque os próprios professores estão muito desgastados com o processo. Eles viram que não bastou transpor as aulas presenciais para o modelo remoto. Eles viram que é muito mais cansativo, muito mais desgastante, demanda muito mais trabalho do que isso. Então, é possível que alguns professores se esforcem para se ajustar e para finalmente usar novas metodologias, discutir outras experiências e tal. Eu não tenho fé que isso seja, que isso se torne, digamos, um projeto institucional. Que envolva o MEC, que envolva as reitorias das diferentes universidades federais. Acho que vai ser uma iniciativa ainda isolada dos professores que se sentiram desconfortáveis ao longo do PLE e que vão, vamos dizer assim, caindo a ficha. Mas não acho que vai ter, vamos dizer assim, uma conscientização generalizada da instituição sobre a necessidade de pensar em novas metodologias. E nisso, eu estava falando da UFMG, né? Isso a UFMG fez, pelo menos. Eles encaminharam para os professores uma espécie de lista, por exemplo, né? De quais plataformas utilizar, aconselhando a não dar aulas assíncronas de mais do que 30 ou 40 minutos, pedindo para esses professores disponibilizarem fóruns de discussão, seja no Facebook, ou seja em algum outro canal, uma caixa de e-mails, para que os alunos vão dialogando ao longo do curso sem tanto desgaste, ou plantões presenciais ao longo das semanas. Eles propuseram uma série de estratégias. Esse tipo de debate, a maioria das universidades não fez. E não fez porque tinha pouca experiência com o ensino remoto. Acho que não tem sentido, a não ser que a representação estudantil comece a pleitear isso, comece a assumir isso, que o próprio sindicato dos professores comece a fazer isso, mas eu não sinto que haja um espírito da parte das reitorias, de forma geral, e da parte do MEC, e seguramente não tem, para debater metodologia de ensino, para debater inclusão
de uma forma ampla, não. Enfim, estou sendo bem realista, né? Tranquilo. Não quero desanimá-los, mas vocês ainda terão muitos professores dando aula pelo Instagram e apagando o vídeo depois de uma semana, obrigando os alunos a assistirem naquela semana mesmo, para garantir a sensação de que vocês ainda estão em uma sala de aula presencial. Que é um pouco isso, né? Tipo o professor querendo cobrar presença em relação a vídeo, assistir o vídeo da aula assíncrona, né? Pois é, exatamente. Quer dizer, o grau de incompreensão que a gente está vivendo ainda, assim. De uma falta de percepção de que são duas realidades distintas, né? Bom, dito isso, eu posso começar a falar, aí realmente do foco da aula, mas eu vou falar só 30 minutos disso, se tanto, que é o diálogo entre a filósofa Angela Davis e a jornalista Naomi Klein sobre os efeitos políticos e sociais da pandemia. Há um pequeno livro publicado pela Boitempo, naquela coleção sobre a pandemia, chamado Construindo Movimentos, uma conversa em tempos de pandemia, que ele é basicamente a transcrição desse diálogo entre a Angela Davis e a Naomi Klein. Se vocês tiverem interesse, esse diálogo em si está no YouTube com legendas entre as duas autoras, né, disponível para a gente. E é um diálogo interessante porque são duas pensadoras muito críticas, né, sobre os sistemas de desigualdade social geradas pelo capitalismo, e elas vão justamente dialogar a partir dessa questão. Quer dizer, será que na morte somos todos iguais? E elas vão tentar desconstruir esse argumento que foi ventilado, né, pela imprensa e por políticos, e não só no Brasil, né, nos Estados Unidos também, de que a pandemia seria uma grande equalizadora. Então, a Angela Davis, ela já no início da pandemia, né, com muita argúcia e com muita sensibilidade, vai dizer que, olha, pretos estão sendo atingidos de uma forma muito mais radical do que brancos durante a pandemia. Quer dizer, há uma quantidade desproporcional de afrodescendentes norte-americanos indo parar nos hospitais em virtude de efeitos graves, né, do coronavírus, né, em relação à população branca. Então, a gente não pode ignorar o fato, né, que essas desigualdades existem. E mais, elas vão desenvolver um argumento que a gente não chegou a debater aqui, a gente só pincelou, que é o fato de que dentro de um sistema como nós estamos, né, numa sociedade capitalista como a nossa, essa é a tese que as duas vão estruturar, para Naomi Klein e para Angela Davis, em uma sociedade capitalista como a nossa, uma crise como a pandemia de coronavírus, ela não só não é uma ameaça, ela não só não representa uma ameaça para o capital, digamos assim, para os donos do poder, para usar termos que são até batidos, né? Mas ela é uma oportunidade. Ela pode ser vista como uma oportunidade para impor sistemas excludentes. E aí eu me lembro da primeira reação do Paulo Guedes e do Bolsonaro quando a crise de coronavírus começou no Brasil, lá em maio. Qual foi a primeira reação deles? Foi dizer que a melhor medida para enfrentar a crise de coronavírus seria impor às pressas aquelas medidas de corte de gastos públicos. Ora, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, se existe um momento em que a gente precisa de gastos públicos, precisa de postos de saúde, precisa de hospitais, precisa de laboratórios funcionando, é numa crise como a nossa. Mas, insidiosamente, a primeira tentativa do governo, né, de reagir à crise, digamos assim, foi propor que, ora, diante dessa crise de pandemia, as pessoas estão morrendo de Covid, assim, elas estão com os pulmões sendo derretidos em leitos de hospital, isso vai acabar se a gente fizer um corte de gastos, fizer uma reforma tributária, uma reforma de gastos públicos, né? Ou um corte da folha de pagamento. Isso gira, é muito interessante. Há uma frase muito emblemática do Marx,
que é mais ou menos a seguinte, né? No capitalismo, tudo que é sólido desmancha no ar. O parágrafo é bem maior do que esse, né? No parágrafo, ele vai discutir como o capitalismo não só produz crises, como ele se alimenta de crises. Se a gente parar para pensar, o capitalismo vive crises desde o século XIX, ou antes, né? Ele vive uma sucessão de crises. A cada nova crise, a gente pensa que o sistema vai entrar em colapso, né? O mercado vai entrar em colapso. Mas, na verdade, a cada nova crise, ele se fortalece. Porque, na verdade, as crises que ele produz são precisamente o seu modus operandi, né? Ele sobrevive em virtude das crises, né? Essa falta permanente de estabilidade, esse processo de instabilização permanente, é connatural ao capitalismo e ele depende disso para se estruturar. É uma tese clássica dentro da filosofia marxiana. Há um livro que eu adoro, um livro brilhante, maravilhoso, de um filósofo chamado Marshall Berman. É engraçado que é um autor que eu li muito. O único livro que eu conheço dele em português é justamente esse. O livro dele se chama Tudo que é Sólido Desmancha no Ar. E ele vai fazer uma análise da cultura moderna, né? Ele faz uma grande análise neomarxista da cultura moderna. Ele debate cinema, literatura, arquitetura. É um livro delicioso de ler, enfim, um trabalho muito, muito, muito gostoso de ser lido. Recomendo. E toda a análise dele da história do capitalismo moderno vai ser a partir dessa frase, tudo que é sólido desmancha no ar, e a partir de uma reflexão sobre como o capitalismo se alimenta de crise. Então, não há, de fato, um esforço de um Donald Trump da vida ou de um Bolsonaro da vida para combater a crise de coronavírus, porque a crise de coronavírus, para eles, é, no fundo, uma grande oportunidade. É uma oportunidade para viabilizar medidas que, em um contexto normal, não seriam implementadas. Quer dizer, haveria uma resistência popular muito maior a essas medidas do que em um cenário de instabilidade. Tranquilo? Sim, sim. Então a gente pode até dizer, olha, a pandemia, quer dizer, ou melhor, o vírus, né, o coronavírus em si, ele pode ser até acidental, mas a crise produzida pelo coronavírus, ela não é acidental, a crise é projeto. A crise, ela acaba surgindo como uma espécie de oportunidade. Aí é que eu entro no trabalho da Naomi Klein, né, e da Angela Davis. Embora a Naomi Klein e a Angela Davis elas tenham um escrito, quer dizer, não seja propriamente um escrito, um artigo organizado, seja uma entrevista, eu achei que seria mais interessante e mais didático separar as duas autoras e discutir o pensamento delas de uma forma isolada. Então, no primeiro momento, eu vou falar da Naomi Klein, vou falar de algumas categorias que a Naomi Klein vem desenvolvendo na obra dela ao longo dos anos e como isso se insere na reflexão dela sobre o coronavírus, e depois falar um pouco da Angela Davis a partir do mesmo processo, né? Então, Naomi Klein, o coronavírus como doutrina do choque. A Naomi Klein não é propriamente uma filósofa, ela é uma jornalista, também uma ativista, e ela tem escrito há muitos anos, né, obras justamente sobre essa relação entre crise e capitalismo. Ela tem um livro que ficou muito famoso, chamado Sem Logo, A Tirania das Marcas em um Planeta Vendido. É um livro muito interessante, foi publicado em 2000, sobre como algumas grandes multinacionais, como a Nike, sobrevivem de trabalho escravo, ultra precarizado, em países da África, do Sudeste Asiático, e por aí vai, né? Ela tem um outro livro muito interessante sobre a crise ecológica, chamado Isso Altera Tudo, Capitalismo contra o Clima, de 2014. E o livro mais conhecido dela, que é A Doutrina do Choque. E na doutrina do choque, ela propõe uma tese que ela é interessante para nós. Qual é a tese da Naomi Klein nesse livro? A de que o capitalismo, frequentemente, ao longo da história, explorou desastres naturais e tragédias para derrubar restrições ao mercado e cortar serviços públicos. O grande exemplo, né, que ela toma, embora não seja o único, ela vai fazer, na verdade é um livro, vamos dizer assim, de história social e econômica. Então ela vai dando exemplos ao longo de toda a história do capitalismo contemporâneo, né?
Mas talvez o grande exemplo que ela tome seja o do Chile, que agora, inclusive, está passando, felizmente, finalmente, por um processo de redemocratização, né? Ela toma o Chile como um exemplo emblemático desse processo, de como grandes tragédias, seja tragédias naturais ou tragédias políticas, né? Grandes processos de instabilidade, sempre foram vistos como uma oportunidade para avançar o livre mercado e para impor medidas de desregulamentação. Por exemplo, desregulamentação sobre questões de ordem ambiental. Os grandes momentos, né, de derrubada de códigos florestais, né, não só derrubada de florestas, né, derrubada de códigos florestais, os grandes momentos de flexibilização de extinção de agências reguladoras, por exemplo, eles ocorrem em cenários de crise, nos quais a população está tão ocupada em sobreviver que ela não consegue se mobilizar suficientemente para estabelecer uma resistência democrática a esse processo. Há uma frase célebre, inclusive, da Margaret Thatcher, né, que a Naomi Klein cita, que é a seguinte, né, que o capitalismo nunca será perfeito na Inglaterra como pelo menos na cabeça dela, né, era na cabeça dela, no Chile. O capitalismo nunca será perfeito no Reino Unido como é no Chile, por causa desse empecilho bizarro, da leitura dela, que seria a democracia. Que pena que temos democracia, então não podemos ter um mercado livre, porque a democracia impõe sempre barreiras à derrubada dessas restrições, né? Como, por exemplo, restrição de horas de trabalho, direitos trabalhistas, enfim, o que é isso, né? Então, o capitalismo ele sempre aguarda grandes crises, porque ele trabalha a partir de estratégias de mobilização. Por que isso é interessante? Porque a tese da Naomi Klein ela vai na contramão de um argumento, que é um argumento puramente ficcional, a bem da verdade, de que a implementação do neoliberalismo caminharia conjuntamente com o avanço da democracia. Um outro exemplo que ela dá, inclusive, é o Afeganistão e o Iraque. Na guerra ao terror, né, os Estados Unidos invadem Afeganistão e invadem o Iraque, prometendo que vão acabar com essas tiranias obscurantistas e impor a democracia, mas ele não impõe de fato a democracia, o que ele impõe é o livre mercado. E as populações elas sentem, na verdade, que estão num sistema cada vez menos democrático, mas elas têm muito pouca condição de se mobilizar, precisamente porque elas estão num país destruído pela guerra, um país invadido. Então, esse foi, na verdade, o gatilho para que ela desenvolvesse a tese da doutrina do choque. Ela vai dizer, olha, o capitalismo ele não avança, diferentemente de uma ficção criada, sobretudo pelos autores contratualistas, né, dentro de uma espécie de mantra liberal. O capitalismo ele não avança em conjunto com a democracia, mas, pelo contrário, ele avança em prejuízo da democracia. Quanto menos possibilidade de mobilização efetiva, de organização popular, uma sociedade tem, em virtude de um cenário de crise, maior a possibilidade que medidas de desregulamentação sejam impostas. Isso historicamente. Então, eu posso até, na teoria, dizer, não, liberdade e democracia caminham juntas, livre mercado e democracia caminham juntas, um sistema que se retroalimenta. Isso funciona muito bem se você é Habermas, né? Discutindo do alto de uma torre de marfim na Berlim Oriental. Mas se você vive no mundo real, o fato é que a democracia foi imposta, ou melhor, o fato é que o mercado, ao longo do século XX, agora do século XXI, ele se expande dentro de um sistema de desregulamentação, em cenários de desmobilização, em cenários de crise de representação democrática. Tranquilo? Muito abstrato? Não, não. Sim? Não? Não, tá bom. O Murilo até comentou, né? Ela também tem um livro sobre o Green New Deal, né? Que influenciou a Jane Fonda a fazer aqueles protestos na frente do Capitólio, em que as celebridades eram presas todas as sextas-feiras. Sim, ela debate muito sobre crise ecológica, inclusive para fazer essa correlação. Ela vai mostrar que, como, repito, grandes tragédias climáticas
acabam levando a uma flexibilização de mercado. Então, o que pode, inclusive, explicar, em certo sentido, a falta de engajamento ativo, digamos assim, dos nossos governos, a falta de engajamento efetivo para combater a crise climática. Porque, repito, crise para o capitalismo não é acidente, crise é projeto. Com base nessas categorias, a Naomi Klein ela vai discutir sobre o coronavírus em específico. E ela vai falar sobre a doutrina do choque na pandemia. Porque ela vai dizer o seguinte, se existe uma coisa que o Covid-19 fez, se existe uma coisa que o Covid-19 fez, foi alargar o nosso senso do possível. Em que medida? Em um cenário de desespero, em um cenário de isolamento, em um cenário em que as pessoas elas efetivamente não podem se aglomerar, em que as vias que a gente tem para se organizar são vias muito precárias, por meio, sei lá, de plataformas do Zoom, por meio de grupos do Facebook, que, diga-se de passagem, são todas empresas privadas, né? Se as vias que a gente tem para se organizar são tão precárias e tão excludentes, até porque pressupõe que eu tenho acesso à internet, que eu tenho acesso a essas plataformas que não são necessariamente baratas, né, como é o caso do Zoom, que eu tenho informação suficiente, né, para conseguir me mobilizar. Se essas vias elas são tão precárias, é uma oportunidade maravilhosa para um governo como o do Donald Trump, ou como um governo como o do Orbán, ou para um governo como o do Bolsonaro, para tentar revogar determinadas regras econômicas ou suspender determinadas regras econômicas mínimas que serviriam de cordão de isolamento para, vamos dizer assim, o capitalismo selvagem, para o capital financeiro, né? Ou para o mercado livre. Se existe um cenário de debate democrático alguns instrumentos de controle democrático, né, do sistema financeiro, em um cenário de crise e de isolamento, de desmobilização, esses governos podem ver essa conjuntura como um golpe de sorte maravilhoso, digamos assim, uma oportunidade maravilhosa a ser explorada no sentido de avançar com o livre mercado, mesmo que isso acabe, diga-se de passagem, reforçando os efeitos perversos da pandemia sobre os grupos mais vulneráveis, né? Então, a Naomi Klein ela dá um exemplo que eu acho muito sintomático. Assim como o governo Bolsonaro aqui no Brasil, no início da pandemia, o governo Trump também fez, logo no início da pandemia, uma série de propostas para revogar as regras estabelecidas após o colapso financeiro de 2008. Eu não sei se vocês se lembram, talvez muitos de vocês são mais jovens do que eu, né? Eu estou ficando careca. Muitos de vocês talvez não se lembrem, mas em 2028, melhor, em 2008, houve um colapso financeiro enorme, do qual nós ainda não nos livramos. No fundo, as manifestações de 2013, de 2015, o impeachment da Dilma, a eleição do Donald Trump, a eleição do Bolsonaro, é tudo um reflexo, ou pode ser lido também como em certo sentido, como um reflexo, né? Assim como a Primavera Árabe, diz, dessa crise financeira que se agudiza em 2008, nesse colapso financeiro, que se deu por uma irresponsabilidade absoluta, né, das grandes corporações, digamos assim, dos grandes bancos, na gestão do sistema financeiro. Então, sei lá, eu tenho uma velhinha que tem um fundo de pensão, aí você tinha os responsáveis por gerir esse fundo de pensão e começavam a investir à torta e à direita em tudo quanto é coisa bizarra, né? Então, acabava que a velhinha falia em virtude dessa má gestão, inclusive, né? Mas essa falta de regulamentação leva, né, obriga os governos norte-americanos a criarem uma série de medidas mínimas de fiscalização da atividade dos bancos e do mercado financeiro, e que não são medidas minimamente suficientes, elas estão muito longe de serem suficientes,
eram medidas só para evitar que mais gente perdesse suas casas e voltasse a morar em trailer, foi no fundo o que aconteceu, né? O governo ele impõe uma série de medidas naquele momento, né, para tentar evitar que essa crise financeira se agudizasse, mas não necessariamente para reverter essas medidas, não foi essa a preocupação. A primeira coisa que o Donald Trump fez, uma das primeiras medidas que o Donald Trump propôs, quando a pandemia começou, foi a de derrubar essas medidas de novo ao argumento de que isso ajudaria a oxigenar a economia. Vocês lembram disso? Sim? Não? Olá? É por isso, inclusive, que a Naomi Klein vai dizer, olha, isso é um reflexo muito cabal desse processo de doutrina do choque, de exploração de crises para reduzir a participação dos cidadãos no controle do mercado. Porque, no fundo, é isso que está em discussão, né? Até que ponto eu posso, por meio do meu voto, por exemplo, até que ponto eu posso, por meio de iniciativas populares, ou por meio do meu deputado, do meu vereador, do meu, enfim, senador, como se eles me ouvissem, né? Mas até que ponto eu posso, por meio do Estado, estabelecer restrições à barbárie produzida pelo mercado financeiro. E o fato é, em contextos de crise, o que ocorre frequentemente, isso está acontecendo agora, diante dos nossos olhos, digamos assim, esforços de flexibilização da economia, justamente que se aproveitam de um contexto de desmobilização. E mais, agora a gente está vivendo um outro contexto, né? A Naomi Klein ela tem uma frase, isso não nesse livro que eu indiquei, isso numa matéria que ela publicou, que ela também é colunista no The Intercept. Ela tem uma observação que eu acho muito pertinente. Ela vai dizer o seguinte, aí eu vou ler para vocês, né? Muito mais high-tech do que qualquer coisa que vimos nos desastres anteriores, o futuro está surgindo à medida que os cadáveres ainda se acumulam. O futuro que está surgindo à medida que os cadáveres ainda se acumulam está tratando nossas últimas semanas de isolamento não como uma necessidade dolorosa para salvar vidas, mas como um laboratório vivo para um futuro permanente e altamente lucrativo, sem contato físico. Ela vai dizer o seguinte, olha, se o capitalismo ele sempre avança em momentos de crise, porque ele espera um cenário de crise de legitimidade, crise de representação democrática e crise de participação, ele se aproveita desse cenário para avançar com projetos de desregulamentação. O coronavírus, até pelo fato de ser uma crise que tem se estendido, né, ele tem servido como um grande laboratório para implementar medidas que são cada vez mais sinistras, inclusive de flexibilização das relações trabalhistas. Porque, vejam só, olha, na melhor das hipóteses, não estou querendo ser apocalíptico, mas imaginem que se descubra que boa parte do trabalho que você exercia no seu ambiente funcional, profissional, pode ser feito por você em casa. Mais do que isso, ele pode ser feito sem que haja um grau de subordinação e de permanência, né, nos termos das nossas, enfim, da nossa CLT, né, sem que haja toda aquela dimensão de subordinação e por aí vai, ele pode ser realizado remotamente por um funcionário que não é propriamente funcionário, né, por um trabalhador que não tem um vínculo fixo, regular com a empresa, é um empreendedor de si mesmo. Mais do que isso, olha que coisa maravilhosa. Se eu não preciso, por exemplo, para um assistente administrativo, eu não preciso providenciar um computador,
Eu não preciso alugar um andar ou 2 andares num prédio. Eu não preciso gastar com água. Eu não preciso gastar com energia elétrica, com ar-condicionado. Eu não preciso gastar com papel. Olha que coisa maravilhosa. Eu não preciso gastar com crachá. Eu não preciso gastar com terceirizados que cuidem da faxina, que cuidem da manutenção predial. Por quê? Não porque esses gastos desapareçam. Esses gastos continuam. Mas agora esses gastos são seus. Quer dizer, o gasto ele recai sobre você. Pensa no caso das universidades. Olha que coisa maravilhosa. Agora eu não vou até a FND para dar aula. E vocês também não vão até a FND para assistir aula. Então, a universidade ela já não tem mais gasto com manutenção predial. A faculdade pode, inclusive, vender o prédio. Por que não vender aquele prédio para, enfim, para que ele seja derrubado e seja construído um arranha-céu no centro do Rio, com a vista maravilhosa do Campo de Santana? Eu não preciso mais gastar com terceirizados, eu não preciso ter esse prejuízo de gastar com água, luz. Não é um gasto barato. Então, não porque esse gasto, repito, desapareça, mas porque esse gasto ele vai para a conta dos alunos e dos professores. Eu, por exemplo, pago, acho que $20 só para usar essa plataforma do Zoom. Então, na melhor das hipóteses, boa parte do setor de serviços, se essa pandemia dura, vamos supor, 2 ou 3 anos, simplesmente vai ser radicalmente flexibilizado. Vocês percebem? É o que está acontecendo mesmo na prática, né? E não só o setor de serviços, isso aqui é bizarro. Boa parte dos serviços públicos vão passar pelo mesmo processo. Qual é o sentido, por exemplo, que o serviço de triagem num posto de saúde seja feito por uma enfermeira concursada? Eu posso colocar um bot, eu posso colocar um robô de inteligência virtual que faça sua triagem pelo celular e quando você já agenda a sua consulta e chega no posto de saúde só para conversar com o médico. Então, eu já reduzo um gasto, demitir uma funcionária pública. Mas, pensando aqui, para que eu vou gastar com um médico no posto de saúde? Se boa parte das vezes ele só prescreve o quê? Amoxicilina, dipirona, benzetacil, quer dizer, há 3 ou 4 medicamentos que os médicos em geral passam, não passa muito disso. Para que eu vou gastar com um médico? Eu uso um boot, eu coloco um médico para atender 500 mil pacientes, esse médico vai gerenciar um boot, a partir da triagem que a inteligência virtual faz, o próprio médico virtual prescreve a minha receita. Mas olha, para que eu vou gastar com um posto de saúde? Por que você vai ser atendido num posto? Que bobagem! Eu coloco um aplicativo qualquer, um serviço de entrega, tal como o iFood, que leva o seu remédio na sua casa, é até mais seguro. Mas na pior das hipóteses, para que eu vou gastar com um menino terceirizado de bicicleta que vai levar o médico? Eu faço isso com um drone. Vejam, o trabalho não desaparece. O gasto também não desaparece. A questão é essa. As pessoas elas têm a ilusão de dizer, olha que mundo maravilhoso. Agora que tudo é feito por inteligência virtual, eu posso passar o dia assistindo Netflix. Como em... como é que chama aquele filme da Pixar? Wall-E. O problema é, esse trabalho continua. Só que esse trabalho agora ele é invisível. Ele é feito por você na sua casa. Seja a sua casa uma mansão em Copacabana, seja a sua casa uma palafita uma palafita na favela. Os gastos recaem sobre o próprio trabalhador. Isso tem impacto sobre o seu salário. Isso, quer dizer, se você senta no fim do mês e fala, olha, quanto mais eu estou gastando de luz, quanto mais eu estou gastando de água, quanto mais eu estou gastando de alimentação, só isso. Não estou pensando no quadro geral, estou pensando só nisso. O impacto é muito grande para você e é ótimo para a empresa. Que é aquela velha lógica. Eu socializo os prejuízos, sobre a atividade econômica e privatizo os lucros. O problema é, isso está avançando de uma forma muito rápida com a pandemia, tanto nos serviços privados quanto nos serviços públicos. Veja, eu não duvido que vai, daqui a algum tempo, um governo propor que as aulas, como, por exemplo, a de direito, sejam feitas exclusivamente à distância. É muito mais barato. Agora, é mais barato para quem, né? E qual que é o impacto disso nas nossas próprias relações pessoais, né?
Então, o que acontece nesse cenário, né? E aí, avançando um pouco na intuição da Naomi Klein. Boa parte dos serviços, compra e venda, agendamentos de viagens, por exemplo, entregas, consultas médicas, assistência judicial, segurança, boa parte desse serviço ele pode ser desempenhado por inteligência virtual, quer dizer, por inteligência artificial, por bots. Eu posso chegar à conclusão de que eu posso substituir esses serviços por web robôs. As classes médias, isso inclusive serviços públicos. Por exemplo, para que eu vou, agora que minha aula está gravada, continuar dando essa mesma aula presencialmente não, né? Mas sincronamente para novas turmas? Eu posso simplesmente pedir que os alunos assistam essas novas turmas e façam o trabalho. E para que eu vou corrigir trabalho? Ao invés de dar um trabalho aberto, eu posso simplesmente substituir por um formulário que vocês preencham e o próprio formulário já diz se você foi aprovado ou não ao fim do preenchimento. Uma prova de múltipla escolha fechada. Então, eu não vou sequer ter o trabalho de corrigir. E o próprio formulário já lança para mim as suas notas. A única coisa que eu vou ter que fazer, por enquanto, é transcrever essas notas para o SIGA. Mas, no futuro, talvez o próprio SIGA faça isso. Então, eu posso reduzir a quantidade de professores na FND a um número mínimo. Aliás, talvez eu até possa substituir os professores por tutores. Eu substituo o professor universitário por um tutor. Eu tenho um bloco de aulas gravadas que o aluno assiste. No fim dessas aulas, ele preenche um formulário. Se ele acerta o formulário, ele já tem a nota automaticamente lançada. Boa parte dos nossos serviços públicos podem se reduzir a isso. Sobretudo os serviços educativos. E não tenho dúvida, se não houver uma resistência muito articulada, essa, na verdade, é a tendência. Aliás, muitas privadas já estão fazendo isso. Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Todo mundo triste? Não, né? Tu deixou todo mundo melancólico? Sim, bem triste. E o pior, se a gente parar para pensar, o que as classes médias vão fazer? Já tem feito. Eu pago um pouco mais para ter uma ilusão de interatividade. Como assim ilusão de interatividade? Vamos pensar em termos da escola. Os pobres vão estudar como? Eles assistem um bloco de vídeos, escrevem um formulário de perguntas e respostas fechadas e o formulário mesmo vai avaliar se ele foi aprovado ou não. Então ele vai ter o semestre inteiro sem ter tido contato real com o professor. Os ricos, eles vão ter... a classe média ela vai ter exatamente a mesma experiência, mas ela vai pagar, por exemplo, uma escola privada que ela vai ter um boot personalizado. Então, por exemplo, o menino do colégio, né, de pais de classe média, eles vão pagar um pouco mais caros para ter um robô que ele também vai ser um robô, não vai ser uma pessoa. Pode ter um professor por escola, um professor para cada 30 turmas. Mas, pelo menos, o robô ele vai ser um pouco melhor desenhado, de acordo com as preferências dos indivíduos, para dar respostas mais naturais. Então, vai reduzir um pouco a ilusão, vai dar um pouco mais a dimensão de interatividade. Ao invés dele preencher um formulário, por exemplo, né, ao invés da prova dele ser uma prova fechada de marcar, a prova pode ser um diálogo com um web robô que vai simular uma conversa real com o professor. E, no fundo, talvez você tenha um professor ou um tutor que avalie, eventualmente, faça uma triagem de algumas das respostas, de alguns dos diálogos, para ver se o sistema está correndo a contento. Isso vai ser o mínimo que as classes médias vão ser capazes de pagar. Não tenham dúvidas em relação a isso também. Porque é muito engraçado. Tem gente que mora em Ipanema, mora no Maitá e acha que é rico, né? Então, acha que realmente vai escapar desse nível de precarização. Ledo engano. E só os ricos vão poder realmente se dar o luxo de ter contato humano. Vão poder se dar o luxo de ter contato com outros seres humanos. Isso está acontecendo muito nos bancos, né? Eu gosto de dizer agora que a gente vai ter um processo, né, de gente comum e gente personalité. Gente comum vai ter só serviço eletrônico, você vai ter tipo um caixa eletrônico para te atender em qualquer que seja o serviço, e gente personalité vai ser atendida por outros seres humanos, para ter um pouco ainda de calor humano ou de interatividade. Os serviços públicos, seguramente, a melhor forma de baratear os serviços públicos, e o governo já está percebendo isso. Esse que é o pulo do gato.
que é uma forma maravilhosa de desonerar, digamos assim, a folha de pagamento, de baratear os serviços públicos, atender a tudo de forma massiva e virtualizada. Tranquilo. Mas qual que é o custo disso? Essa que é a questão, né? E mais, e aí a gente não está pensando, que a gente está pensando, claro, nos pobres, nas classes médias e nos ricos. Mas a gente esquece os muito miseráveis, quer dizer, aqueles que não têm acesso sequer a essas redes. Aí eu me lembro, por exemplo, do Dória, né? O Dória, no início do ano, já dentro desse espírito, né, teve uma sacada genial, né? Dória e a esposa dele são duas figuras que traduzem muito esse espírito, né? O Dória teve uma sacada maravilhosa. Agora, para os mendigos irem para os abrigos, enquanto ainda existem abrigos, né, para os mendigos irem para os abrigos, eles não precisam enfrentar uma fila, enfrentar uma triagem, conversar com um assistente social. Que bobagem! Assistente social para quê? Eu tenho um aplicativo de inteligência virtual em que o mendigo conversa com o aplicativo, preenche os seus dados e agenda o leito dele da noite, na hospedagem. Quer dizer, eu sou um mendigo em São Paulo, para enfrentar o frio da garoa paulista em julho, né? Para ter um leito, para conseguir pelo menos dormir, eu não vou ter um assistente social para me atender. Isso é muito caro. Eu vou agendar num aplicativo. Agora, eu te pergunto, quantos mendigos têm celular? Quer dizer, é sensacional isso. Então, você cria uma massa de excluídos digitais que vão ser excluídos de serviços públicos e de serviços privados. Quer dizer, eles vão estar realmente, literalmente num limbo de exclusão radical de tudo, assim, totalmente à parte da vida, digamos assim. Tranquilo? Tem alguém vivo ainda? Olá? Alguém? Olá. Bom. Sim, professor, tranquilo. E só para fechar, né, a Naomi Klein, ela... Quer dizer, eu estou avançando um pouco algumas intuições a partir da reflexão da Naomi Klein, né? Mas ela vai dizer o seguinte, é um futuro que alega ser executado por inteligência virtual, por inteligência artificial, mas, na verdade, é mantido em funcionamento por dezenas de milhões de trabalhadores anônimos escondidos em armazéns, centros de dados e moderação de conteúdos, fábricas escravizantes de eletrônicos, minas de lítio, fazendas industriais, frigoríficos e prisões, onde são deixados desprotegidos de doenças e hiperexploração. Bom, a partir disso, a gente vou passar muito rapidamente para a Angela Davis, até porque meu tempo acabou, mas 5 minutos eu encerro. Até porque muitas reflexões em relação a Angela Davis, eu fiz, por exemplo, no vídeo dos seminários abertos do meu departamento. Então, para quem tiver curiosidade, é só dar uma olhada no vídeo, que é bem mais curto, um vídeo de 30 minutos da minha aula, prometo, mas é um vídeo justamente sobre a dimensão racial durante a pandemia. A Angela Davis é uma filósofa, inclusive da qual eu falo muito, né? Uma figura que me agrada muito. Tem uma longa trajetória de militância, né? Ela foi integrante dos Panteras Negras, ela foi candidata a vice-presidência nos Estados Unidos, foi ex-aluna do Marcuse e do Adorno, então há várias remissões ao trabalho dela, muitas vezes sutis, à Escola de Frankfurt. É uma autora também com um diálogo muito consistente, né, com o feminismo negro norte-americano, com as teorias feministas negras norte-americanas, né? Ela tem algumas obras emblemáticas, né? Talvez o grande clássico, né, no Brasil sejam Mulheres, Raça e Classe. Ela também tem uma obra que, para nós, né, no direito, é muito interessante, que é Estarão as Prisões Obsoletas. Aliás, eu recomendo as duas. E embora muita gente se surpreenda sempre que eu diga isso, né? Mas é um dos grandes nomes do marxismo negro. Sim, Angela Davis é marxista. A gente não pode ignorar essa dimensão da obra dela, né? Porque não é uma dimensão menor da obra dela. Muito pelo contrário, né? Ela foi durante muito tempo vinculada ao Partido Comunista Norte-Americano, por exemplo, né? E um dos elementos que são chave da obra dela é como existe, como, melhor, as segregações de classe
raça e gênero, elas se retroalimentam. Então, por exemplo, a discriminação racial e a discriminação de gênero faz com que negros e mulheres sejam excluídos de espaços formais de trabalho, né, e de grandes postos na indústria, por exemplo, né? E o fato de eles serem excluídos desses postos e terem menor poder aquisitivo reforça a discriminação que eles sofrem. Porque afinal, como diz o ditado, né, pecúnia non olet, né, o dinheiro não tem cheiro, né? Então, o fato de eles serem excluídos do poder aquisitivo e desses espaços de representação econômica reforça a discriminação que eles sofrem. E por aí vai, quer dizer, a discriminação que eles sofrem faz com que eles sejam excluídos desses espaços. Então, a Angela Davis ela vai debater longamente como essas dinâmicas elas acabam se retroalimentando, e como existe, no fundo, uma espécie de ecologia da violência, uma espécie de ecologia da exclusão, né? Então, a mulher negra sofre por ser mulher e sofre por ser negra, e essas duas discriminações elas se articulam para formar modalidades novas de opressão, digamos assim, né? Tendo sempre o capitalismo, digamos assim, como pano de fundo, né? Afinal, reitero, Angela Davis é uma autora marxista. Um dos elementos que ela tem debatido desde que o Covid começou é precisamente como o impacto da pandemia sobre brancos e negros ele é diferente. Brancos e negros eles têm historicamente diferenças no acesso à saúde e também aos insumos de proteção, máscara, álcool gel e por aí vai. Isso não é de agora. Se vocês observam, por exemplo, a pandemia de HIV na década de 80, de AIDS na década de 80, o impacto dela sobre a população negra norte-americana foi infinitamente maior do que sobre a população branca, em virtude da ausência de acesso a esses instrumentos, como também de acesso à educação, acesso a preservativos, acesso a lubrificante. Tudo isso traz um impacto muito grande, né? Além de outros problemas, né? Ela vai falar da impossibilidade de entrar em quarentena, seja porque muitos negros, né, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, trabalham em serviços essenciais. Minha mãe, por exemplo, é técnica de enfermagem. Ela não pôde entrar em quarentena, ela continua trabalhando na ponta de lança, digamos assim, no enfrentamento do Covid. A imensa maioria das amigas dela, também auxiliares de enfermagem, técnicas de enfermagem, são negras. Também há uma presença muito grande de trabalhadores negros no trabalho informal. Se eu estou no mercado informal, é muito mais difícil, se eu trabalho como cabeleireira, como vendedora ambulante, enfim, se eu estou no mercado informal, a possibilidade de eu ter uma renda guardada, digamos assim, né? Eu ter uma rede de seguridade social que me permita entrar em quarentena e fazer trabalho remoto é muito menor. Então, os negros eles estão no Ocidente mais expostos também ao coronavírus, em virtude da precarização das próprias condições de trabalho, né? Da mesma forma, em virtude de um processo histórico de exclusão de acesso à saúde, existe uma maior incidência na comunidade negra de comorbidades, como diabetes, hipertensão, tuberculose. Se eu sou a minha vida inteira, né, privado de acesso a hospitais, privado de acesso a um médico da família, privado de acesso a postos de saúde, vacinação, alimentação adequada, é natural que eu acabe, ao longo da minha vida, desenvolvendo doenças crônicas, por exemplo, né? É por isso, inclusive, que a discussão que muitos autores de bioética e de biodireito têm feito sobre quais são os melhores critérios para distribuir respiradores e ventiladores entre pacientes graves de coronavírus. Aí muitos dizem, o melhor critério esse paciente tem comorbidade, apresenta alguma comorbidade, então ele não deve receber os ventiladores e os respiradores. Esse paciente ele não tem comorbidade, então ele deve receber os respiradores e os ventiladores, porque ele tem mais chance de sobrevivência. O problema desses critérios aparentemente neutros, que impactam muito no direito hoje,
É porque, no fundo, eles são racistas, porque eles ignoram precisamente como essas comorbidades se agravam em populações mais pobres, em populações mais vulneráveis, sobre a população negra. Então, quando você diz, por exemplo, que um paciente que apresenta asma, por exemplo, deve ser preterido na fila de espera para um respirador, o que, no fundo, você está dizendo é boa parte da população negra brasileira deve ser deixada para morrer porque azar o dela que não teve, ao longo da sua vida, acesso ao sistema de saúde adequado. É basicamente isso. Eu tremo toda vez que eu vejo alguma reportagem de bioética que discute distribuição de respiradores, de tratamento dos pacientes em leitos de hospital em um contexto de pandemia, ignorando o apartheid sanitário, as profundas desigualdades de acesso à saúde que nós vivemos no Brasil. Né? É irreal você desenvolver essa discussão sem levar em consideração a maneira como essas injustiças sociais impactam sobre os corpos, né? Sobre o nosso acesso ou não à saúde. Tranquilo? Olá, tem alguém ainda? Tô acabando, gente, prometo. E, por fim, o fato de que favelas, cortiços, prisões, hospícios, espaços de aglomeração que foram, ao longo da história do Ocidente, né, construídos como uma espécie de grandes guetos para depositar aqueles indivíduos que eram sistematicamente excluídos, né, de um Brasil moderno, industrializado, capitalizado, né, esses grandes guetos eles são marcados pela aglomeração. Né? Então, são espaços que já são privados de saneamento básico e por aí vai, e nos quais um vírus como o Covid pode se disseminar largamente. Né? Então, a Angela Davis ela vai refletir de uma forma muito sistemática sobre essas injustiças. Né? E é uma outra dimensão também, que é como as eventuais medidas de controle estatal em nome da saúde pública. Por exemplo, eu vou te prender porque você está andando sem máscara. Como essas medidas, elas podem incidir de uma forma muito mais dura sobre pretos e pardos, né? E aí existe um exemplo, como é que eu vou dizer? Existem precedentes. Por exemplo, como todos vocês sabem, o nosso Código Penal, que não prescreve estupro culposo, por outro lado, prescreve o crime de propagação de doença contagiosa. Se você analisar alguns países no Ocidente, como o Canadá e os Estados Unidos, eu não sei se há dados sobre o Brasil, há uma proporção muito maior de pessoas negras condenadas pelo crime de propagação de doença contagiosa, sobretudo quando o assunto é DST, do que pessoas brancas. Por quê? Porque há uma tendência do nosso Ministério Público, né? Aí vale a pena a gente lembrar da Susan Sontag, né? No nosso imaginário, raças específicas são associadas a doenças específicas. Era o caso, por exemplo, dos orientais e a varíola. Se você era amarelo, as pessoas tradicionalmente te viam como um portador potencial de varíola, e, portanto, saíam correndo de você se você andasse na rua. Há uma tendência muito maior no nosso imaginário de fazer essa associação e, por conseguinte, perseguir criminalmente essa população em virtude de disseminação de doença contagiosa. O caso do Canadá é muito emblemático. Embora a proporção de negros no Canadá seja relativamente pequena, a proporção de pessoas condenadas por crime de propagação de doença contagiosa, quer dizer, os números, né, absolutos, melhor, de pessoas condenadas por crime de propagação de doença contagiosa tem uma presença massiva de homens negros. Por quê? Porque no imaginário racista canadense, os homens negros são os únicos vetores potenciais de doenças sexualmente transmissíveis. Então, sei lá, se eu vou numa festa de suruba e encontrar alguma DST, a minha tendência é entrar com uma persecução criminal contra o negro do rolê, digamos assim. Estou fazendo um comentário bem tosco, mas é para deixar isso bem ilustrado, assim, bem marcado na mente de vocês. Há uma série de quadrinhos disponibilizada no Instagram chamado Confinada,
de um autor chamado Leandro Assis, uma série de quadrinhos que ele vem postando, acho que semanalmente no Instagram, se chama Confinado, que eu acho maravilhosa. Em um dos momentos, né, ele vai tratando da relação entre uma youtuber, né, instagramer branca e a sua empregada doméstica negra. Essa instagramer vai a festas, vai a baladas na Barra da Tijuca e por aí vai. E a doméstica dela não. Mas ambas contraem Covid. Na verdade, a instagramer contrai Covid e passa Covid para a doméstica dela. Mas ela demite a doméstica dela, argumentando que foi a doméstica dela que estava tomando todos os cuidados possíveis, né? Que foi a doméstica dela que transmitiu essa doença para ela, porque afinal pretos pobres são mais sujos. É o argumento que ela dá nos quadrinhos do Leandro Assis. Então é genial como ele mostra justamente esses abismos, né? Produzidos pela pandemia sobre esses diferentes segmentos e como o nosso imaginário tende a reforçar a ideia de que pretos pobres são sujos, contaminados, potenciais vetores de doenças e que, por conseguinte, eles devem ser objeto não de saúde pública, que é isso, mas de controle policial, para que não contaminem os demais. Quer dizer, eu estou cansado de ouvir gente dizendo aqui que, para evitar a disseminação do Covid em Copacabana, devem reduzir as vindas do metrô, para reduzir a quantidade dessa gente suja que vem poluir as nossas praias e infectar, enfim, os moradores do bairro. Então, essa a lógica perversa que se perpetua, né, nesse cenário e que a Angela Davis vai discutir para mostrar exatamente como esses sistemas de exclusão eles acabam se reforçando, né? Eu já falei muito disso, né? De como a pandemia ela acaba sendo explorada, né? Dentro de um sistema de desmonte de direitos sociais. E aí entra, por exemplo, uma questão, né? Se eu sofro um acidente doméstico agora, durante o meu expediente, isso pode ser considerado acidente de trabalho, pelo fato de eu estar dando aula? Vamos supor que eu seja eletrocutado pelo computador no que eu estou dando aula. Isso pode ser um acidente de trabalho? Eu duvido muito que a jurisprudência brasileira seja progressista o suficiente para reconhecer isso. Ou seja, mais um sintoma da socialização dos prejuízos. Quer dizer, nem acidente de trabalho a gente pode se dar o luxo de ter mais. Bom, há um filme, eu não vou comentar esse filme, mas eu acho que ilustra muito essa realidade, como essas injustiças se agravam dentro de um cenário pandêmico, que é A Máscara da Morte Vermelha, um filme do Roger Corman, estrelado pelo saudoso Vincent Price, e que trata basicamente disso, quer dizer, uma pandemia que está devastando toda a humanidade, e enquanto os pobres morrem, os ricos se refugiam num palácio e celebram, né? Veem aquilo como uma espécie de grande oportunidade, pelo menos até o momento que a morte chega a eles também, né? Por isso a máscara vermelha, a máscara da morte vermelha. Eu comento um pouco sobre esse filme também no meu vídeo sobre teoria racial crítica e coronavírus, nos seminários abertos de teoria do direito. Então não vou me aprofundar nessa discussão também não, até porque meu tempo já passou. Eu só queria então aproveitar a oportunidade para agradecer a presença de todos, todas, todes. Reforço os agradecimentos, né, ao Murilo, ao Gabriel e ao Vitor, pelo engajamento na disciplina, pela coragem que tiveram, né? Então, aplausos para eles. Agradeço imensamente a atenção de todos e, enfim, espero que sobrevivam, se cuidem e que a gente seja capaz de superar esse momento dramático que a gente está vivendo com, enfim, com garra, com fé na humanidade e com os menores prejuízos, inclusive econômicos, né? Com os menores prejuízos possíveis. É isso, então fiquem bem. E agora eu interrompo a